Eu avisei que só ia fazer vídeos importantes, então se eu tô aqui agora é porque algo aconteceu. Como você sabe, eu uso o Notion para organizar todas as áreas da minha vida e ele sempre teve um problema que me incomodou muito. Só que agora não dá mais para continuar. E não estou falando aqui do problema de backup, que é uma merda. Notas visuais. Isso mesmo, o Notion até hoje não me permite desenhar na tela, é simplesmente texto. E quando eu falo de notas visuais, eu simplesmente estou falando disso daqui, ó. Querem uns exemplos? Se eu quiser desenhar algo nesse tipo na tela, no Notion, eu não consigo. Se eu quiser fazer um diagrama, explicar alguma coisa, ou simplesmente fazer um mapa mental para guardar o meu raciocínio, eu não consigo. Coisas desse tipo aqui, por exemplo, mapas mentais, colocar gráfico e simplesmente você desenhar alguma coisa, como se fosse simplesmente um quadro onde você pudesse simplesmente escrever, desenhar, puxar uma seta, ou fazer malabarismos mentais de raciocínios super complexos que você simplesmente deseja tirar isso de dentro da tua cabeça. Pode ser que fique uma parada muito doida, mas infelizmente não. O Notion não deixa eu fazer isso. E isso me deixa muito triste. Por quê? Porque, como você sabe, eu sou uma pessoa minimalista. Eu detesto ter que usar várias ferramentas para fazer alguma coisa. Quanto menos ferramentas, melhor. Mas já que o Notion não me dá essa opção, eu tive que buscar isso externamente, fora de casa. Exatamente, uma traição. Me sinto assim, como se eu estivesse traindo o Notion. Mas, fazer o quê? Não vou ficar falando aqui sobre moralidade. Então, basicamente, eu tive que buscar algumas soluções. E tiveram algumas soluções merda que eu fiz, né? Por exemplo, ficar usando esses sitezinhos por aí de mapa mental. Por exemplo, o MindMeister, muito interessante, muitas pessoas usam, bem legalzinho. Olha, isso aqui é um mapa mental, que na verdade eu dou um curso sobre como passar em concurso, e esse é o mapa mental que eu fiz junto com os meus alunos lá nesse curso. Esse é o mapa mental. Eu utilizei o MindMeister, legalzinho, resolveu o meu problema naquela época. Hoje em dia tem plataformas como a Mapify, por exemplo, que você simplesmente digita ali o assunto e ele monta um mapa mental sozinho para você. Olha só, esse daqui, por exemplo, eu digitei melhores formas de usar a inteligência artificial para passar em concurso. E simplesmente esse site montou esse mapa mental sozinho. Porém, isso daqui não é o meu objetivo, criar mapas mentais automaticamente. Eu quero poder eu mesmo criar meus mapas mentais, eu mesmo poder desenhar na tela. E eu queria que isso tivesse integrado ao meu workflow de trabalho, que é o Notion. Então, por algum momento, eu cheguei a utilizar esses mapas online, que vira uma ilha de informações, né? Eu tenho o meu Notion, que tem lá tudo que eu preciso, toda a organização da minha vida, e depois eu fico usando esses sites externos, que num site tem mapa mental, no outro site tem outra coisa e tal. É ruim, mas teve uma solução que não foi tão merda assim, que foi usar esse camarada aqui chamado ScaleDraw, seja lá como é que você queira chamar isso. Ele é esse camaradinho aqui que funciona no navegador, e tudo estava indo muito bem, até eu precisar ter vários mapas mentais. Nesse caso, se eu quisesse ter vários mapas mentais, eu teria que pagar para a plataforma eu poder ter mapas mentais na nuvem. Ou, de forma gratuita, eu posso simplesmente salvar os meus mapas mentais. Então eu poderia simplesmente salvar esse mapa num arquivo, e depois, se eu quisesse trabalhar ou criar um outro mapa mental, eu teria que fazer o upload desse arquivo, e simplesmente eu teria que gerenciar arquivos, eu ia ter que ter um arquivo para cada mapa, e toda vez que eu quisesse mexer no mapa, eu tenho que subir esse arquivo, e toda vez que eu quisesse salvar um mapa, eu teria que fazer um download desse mapa, salvar como. Então, era uma solução meio bosta. Então eu falei, isso tá uma merda, eu preciso de uma solução definitiva para resolver o meu problema, já que o Notion não tem isso. E a solução é você dar um like nesse vídeo. Tudo começa por aí. Eu tenho vergonha de falar isso. Eu me sinto até meio transtornado, mas já peço até desculpa antecipadamente. Mas eu tive que ir pro Obsidian. Exatamente, né? Era tudo que eu queria evitar na minha vida. Cair dentro do buraco negro do Obsidian. E eu vou te falar uma coisa. Eu gostei.
Eu achei o Obsidian muito bom. Se você está aqui nesse canal, provavelmente você conhece algumas ferramentas de organização, produtividade, etc. O Notion, com certeza, o Obsidian, provavelmente. Caso você não saiba o que é o Obsidian, simplesmente é como se fosse algo parecido com o Notion. Basicamente, você tem aqui um local onde você vai armazenar todas as questões da sua vida, todas as suas notas, arquivos, organizações, mapas, etc. O Obsidian ele tem uma pegada bem visual, né? Você consegue olhar os dados assim de forma de nós e etc. Isso aqui não é um tutorial de Obsidian, tá? Vou parar por aqui, você já sabe provavelmente o que é o Obsidian, é basicamente um Notion diferente, tá? Com funcionalidades e alguns objetivos diferentes. Não estou dizendo aqui que o Obsidian seja melhor ou pior do que o Notion, mas eles pegam em pontos, em dores diferentes de cada pessoa. E o interessante é que o Obsidian é uma coisa, porém o Obsidian ele tem também funcionalidades para mapas visuais. Mas na verdade o que realmente tocou no coração da galera é esse plugin chamado ScholarDraw. Se você lembra, eu acabei de mostrar o ScholarDraw aqui na versão online, onde você simplesmente teria que ficar baixando e salvando os arquivos ou ter que pagar para ter uma funcionalidade de guardar os seus mapas em nuvem, etc. Existe um plugin disso daqui para o Obsidian, tá? Chamado de ScholarDraw Plugin, que é exatamente isso que você está vendo nesse exato momento. Nesse exato momento, eu estou usando o Obsidian, que é esse camaradinho aqui, que você já conhece o ícone, e essa tela que você está vendo é o próprio Obsidian. Se eu chegar aqui, ó, eu tenho aqui minha estrutura de pastas. Como você pode ver, nessa parte do Obsidian, eu não estou fazendo muita coisa. Calma, não estou transportando toda a minha vida do Notion para o Obsidian. Calma lá. Eu comecei, inclusive, a usar essa estratégia de mapas visuais e desenhos, etc., nos meus cursos. Por exemplo, como você já tinha visto antes, agora há pouco, eu estou usando esse esquema para poder desenhar, criar mapas mentais nas minhas aulas do meu curso, onde eu estou colocando um módulo novo sobre inteligência artificial e como, de fato, usar a inteligência artificial de forma certa. Porque tem uma galera aí que está estudando com inteligência artificial para concurso público, mas que está fazendo tudo errado, está estragando o cérebro, na verdade, está mais atrapalhando do que ajudando. Mas, na verdade, isso daqui não é o assunto desse vídeo. Mas, de qualquer forma, se você quiser pelo menos conferir, olhar esse curso, tá? O link está na descrição. Uma coisa é certa, que é o seguinte: se o Notion não implementar uma feature, um recurso para que eu possa fazer exatamente isso que eu estou fazendo agora, o Notion vai morrer aos poucos. E é na verdade até por isso que eu estou fazendo esse vídeo em formato de mapa mental, onde a gente está seguindo um caminho, certo? Como se fosse aqui um quadro, para te mostrar como que isso é importante e é surreal, como que o Notion ainda não tem uma funcionalidade dessa. Uma coisa é certa, eu tenho certeza absoluta que a equipe do Notion está fazendo isso, porque teoricamente é uma empresa de milhões de dólares e que tem pessoas muito inteligentes trabalhando lá. E eles estão vendo isso acontecer. Então, logo logo, imagino que o Notion vá apresentar uma funcionalidade dessa, o que eu vou gostar muito, porque vai ser muito bom não ter que dividir o meu sistema de organização, tá? Porque onde o Notion vai ter texto e o Obsidian vão ter meus mapas visuais, minhas notas visuais. Não gostaria que houvesse essa ruptura. Então, com certeza, o Notion está implementando isso e não será necessário que você vá para o Obsidian ou procure outras alternativas por conta disso. Pode ser que você saia do Notion por vários motivos, mas no futuro esse não vai ser o motivo. Obviamente, não sou só eu que passei por essa frustração do Notion não me permitir fazer isso. Se a gente for aqui em preferências no Obsidian e a gente for aqui nos plugins da comunidade e você dá um browse aqui para poder olhar os plugins da comunidade, olha só que interessante qual que é o plugin mais baixado de todos os tempos, de lavada. Olha isso daqui. O ScholarDraw, que é o que a gente está fazendo agora aqui nesse vídeo. 2,7 milhões de downloads. Simples assim. Então, isso aqui que eu estou passando, na verdade, a massa está passando também junto comigo. Agora, vou te dizer, tá? Vou te contar um segredo.
Eu gostei do Obsidian, foi muito interessante molhar o pé na água ali, de entender como é que funciona. A comunidade de plugins é incrível, é uma pena que o Notion não tenha algo desse tipo. E dito isso, vem uma questão, tá? Uma questão muito, muito importante, que é se eu vou largar o Notion, se eu vou migrar para a galera do Obsidian, aquela galera que fala mal de quem usa o Notion, que vocês estão perdendo um monte de coisa, porque o Notion é muito engessado, e aqui a gente tem plugins da comunidade para fazer 1 milhão de coisas. Será que eu vou ser esse cara? Na verdade, não. Eu não vou ser esse cara, pelo menos por enquanto. Eu não vou trocar o Notion pelo Obsidian. O motivo está nesse vídeo que você está vendo na tela. Mas eu confesso que eu vi o outro lado e eu gostei do que vi. Se você quiser que eu volte a publicar vídeos aqui regularmente nesse canal, dá um like nesse vídeo, talvez se inscreva nesse canal e deixe um comentário agradável aí embaixo. Até mais. Dá like.